Vamos então continuar com os problemas aqui na capital paulista, só mudando agora a pauta. O serviço de mototáxi em São Paulo virou uma queda de braço entre plataformas de corrida e a prefeitura. Agora, além da 99, a Uber também está oferecendo o serviço de mototáxi nas ruas da capital paulista. O que também motivou as plataformas a insistirem no serviço foi a decisão da Justiça de São Paulo, que na última terça-feira negou um pedido da prefeitura em multar a empresa 99 em R$1 milhão. Na decisão, a Justiça pontuou que diversas capitais do país contam com um serviço de transporte privado de passageiros por motos e que é inconstitucional proibir ou restringir o transporte privado feito por motoristas de aplicativos, pois isso viola os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. Hoje, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, comentou sobre o serviço e disse que vai entrar com uma queixa-crime contra a 99 e a Uber. Vamos também ouvir o que ele disse sobre isso. Hoje, o transporte passageiro na moto hoje não é possível na cidade porque está aumentando muito o número de acidentes e de óbitos, né? É só uma questão de salvar as vidas. Então, eu entendo a necessidade que tem os motociclistas de trabalhar, né? Mas a gente precisa agir dentro de um contexto da nossa civilidade. A lei federal não fala que pode, não diz isso. Mas eles estão batendo nessa tecla que está quase que meio que contaminando vocês, né? Não pode, né? O artigo 11 é muito claro. O trecho que fala que pode, as decisões do STF que fala que pode, fala de transporte por aplicativo, não fala do transporte de passageiros de moto por aplicativo. É muito diferente, né? Olha, Thaís Cremasco, que discussão complexa e que, ao ouvir os argumentos, eu que não sou da área, eu que sou jornalista, eu consigo ver sentido em cada um deles. A gente tem uma legislação federal e é nessa de mobilidade e é nessa legislação que essas empresas se apoiam, dizendo que esse serviço de transporte de passageiros em motos por aplicativo é permitido, mas que cabe aos municípios regulamentarem. E aí entra a questão onde há muitas divergências. Já ouvi especialistas dizerem que regulamentar não é proibir. Outros dizem que proibir é uma forma de regulamentar e é o que o prefeito Ricardo Nunes está fazendo aqui na capital paulista. Queria te ouvir sobre isso. Sim, eu sou da ala de que regulamentar não pode proibir, né? Regulamentação é muito diferente de proibição e regulamentação é muito mais complexo do que simplesmente proibir. Se a lei federal permite, eu entendo que uma lei municipal, por uma questão, né, não vai poder divergir com uma permissão de uma lei superior a ela, né? Ah, mas ela é específica, justamente, ela é específica, mas ela não pode contradizer a ideia da lei federal. Então, tecnicamente, eu entendo que a queixa-crime, até pelos precedentes do STF, será julgado de forma desfavorável ao município no sentido de que não será proibido. E eu entendo que a regulamentação desse tema é urgente. A gente está falando de trabalho de milhares de pessoas que estão executando. Ah, não vai ser CLT? Tudo bem, mas precisa regulamentar como será desenvolvido esse trabalho e também da proteção da vida de milhares de pessoas que se utilizam desse meio de transporte. Então, eu sou seguramente eu penso que a regulamentação dessas plataformas é a melhor forma de conduzir. Existem leis muito claras e uma facilidade incrível para regulamentar. É só uma questão de não ter interesse em regulamentar Big Techs. É muito claro isso no Poder Judiciário. A Justiça do Trabalho não consegue até hoje regulamentar o trabalho da uberização. E os trabalhos estão cada vez mais uberizados e ninguém se importa em regulamentar. Então, sim, regulamentar é fundamental. Os precedentes do STF deixam claros que essa queixa-crime vai ser julgada improcedente e essa legislação não vai, pelo que eu entendo do precedente do STF, a regulamentação vai ter que ser necessária porque não vai haver uma proibição para esse tipo de transporte. É assim que eu vejo o cenário. Para além dessa questão jurídica, Deise, é importante ouvir a população. Hoje de manhã, Deise estava conosco no Jornal da Manhã, nós trouxemos informações sobre uma pesquisa que foi conduzida pelo Instituto Locomotiva e que mostrou o quanto essa questão é crucial para as mulheres das classes mais baixas, vamos colocar assim. Foi feita uma pesquisa com mulheres de baixa renda em São Paulo, mulheres das classes C, D e E. E para essas mulheres, vou trazer o dado aqui para vocês, o serviço de mototáxi é amplamente considerado uma alternativa segura para evitar riscos associados a caminhadas pela cidade, a percursos, a pé,
feitos na cidade, com 72% das entrevistadas reconhecendo o transporte por motos oferecido pelo aplicativo como uma solução eficaz para reduzir a exposição à violência, furtos, assédio e até estupro. Outras pesquisas podem trazer um viés diferente. Com certeza, estou trazendo uma pesquisa por aqui. Mas ouvir a população nesse momento, para além de todo esse embate jurídico, é importante, Deise? Fundamental, né, Lívia? Inclusive, algumas pesquisas, elas também indicam que a população aprova esse tipo de transporte. A argumentação do prefeito é de que o número de mortes aumentou. Mas tem que ver também que esse tipo de transporte, ele acaba chegando em alguns lugares onde o transporte público não é eficiente. Então, principalmente naquelas alas mais periféricas, o serviço de mototáxi, ele acaba funcionando quando o transporte público, que deveria ter uma eficiência maior, ele não funciona. Então, o que deveria ser feito, né? Obviamente, conversar com a população. A Lívia trouxe essa pesquisa hoje no Jornal da Manhã, a gente repete ela agora. As mulheres, elas se sentem muito vulneráveis, principalmente depois do expediente, quando estão indo para casa à tarde e da noite. O serviço de mototáxi acaba funcionando porque é mais barato também. É necessário um diálogo mais profundo com os mototaxistas, com a sociedade, e entender que proibir não é a solução. É preciso que se façam medidas mais efetivas para que as pessoas, em primeiro lugar, se sintam seguras. Segundo lugar, que o transporte público, então, funcione. Em terceiro lugar, vai deixar os mototaxistas trabalhar, e tem que deixar, porque muitas pessoas ainda estão se recuperando dos efeitos da pandemia da Covid-19, e esse é um serviço que auxilia na renda familiar. Então, propõe normas de segurança mais rígidas, treine essas pessoas, converse com essas pessoas e fala, olha, não pode dirigir sem capacete, não pode ultrapassar a velocidade, tome mais cuidado com o passageiro, estabeleçam normas rígidas para que essas pessoas, para que esses mototaxistas possam seguir. Agora, simplesmente proibir vai causar um problema maior ainda para a população e principalmente para a população que depende desse tipo de transporte. Eu não acredito que a proibição ela seja a solução nesse caso. Luana, estipular normas de segurança mais rígidas pode ser um caminho, um meio termo para tentar equacionar essa situação? A gente tem pesquisas que mostram que a população apoia esse tipo de serviço. Temos estudos, sim, que foram conduzidos por representantes da prefeitura que apontam para os riscos desse tipo de transporte. A gente tem um trânsito caótico, sobretudo aqui no centro, expandido, aqui na capital paulista. Nós tivemos um dado aqui divulgado recentemente que em 2024 as mortes de motociclistas subiram 20%. Foram 483 ao longo do ano passado. Ou seja, existe sim uma preocupação na segurança. Criar essas normas, além de outras ações, pode ser um meio termo para atender aos vários interesses? Sem dúvida, Lívia. Eu não vejo nessa temática outro caminho, concordo aqui 100% com as colegas. Esse é um tema, sim, muito relevante do ponto de vista do impacto que ele tem na sociedade, né? Eu fui conferir esses dados para entender exatamente a linha de argumentação que o prefeito está usando e realmente a gente tem o Infociga, que inclusive é um portal extremamente eficiente para mostrar o número de óbitos em acidentes de trânsito, o número de acidentes de trânsito que a gente tem no estado de São Paulo, dividido ali por municípios, por perfil, né, das vítimas, perfil desses acidentes. Um projeto que começou no governo do estado, que ajuda o estado inteiro a visualizar. E ali a gente vê realmente esse aumento de 20% no número de óbitos em acidentes de trânsito que envolvem motocicletas do ano de 2023 para o ano de 2024, que foi justamente quando se iniciou esse serviço e agora, esse ano com a 99 iniciando também, foram feitas várias apreensões, se eu não me engano, mais de 140 apreensões em menos de 30 dias de transportes irregulares. Ou seja, a gente tem que pontuar aqui que existe sim um problema que afeta a população, que torna mais sensível ainda e mais grave ainda o tipo de acidente que a gente já sabe que compromete 40% dos acidentes de trânsito em São Paulo, gente, são com motocicletas. Não é à toa que a gente anda no trânsito e volta e meia vê ali um motoqueiro caído, enfim, é sempre muito difícil, né? A gente vê essa situação e sabe que muitos deles estão expostos, muitos estão trabalhando, muitos não têm seguro, não têm condições de consertar a moto ou de fazer o tratamento que muitas vezes precisa ser feito, né? Para poder voltar a trabalhar e, mais do que isso, tem muitas pessoas que nesses acidentes que são muito graves, né? Dada a própria modalidade do veículo, que é a motocicleta, a exposição dessas pessoas
leva a acidentes que trazem traumas permanentes, né? A perda de capacidade de movimento, de andar, enfim, que tem um custo social, um custo individual para essas pessoas e um custo econômico, obviamente, para a sociedade. Isso sempre se leva em consideração quando você fala de políticas públicas. Então, o pleito aqui, ele é justo. Acho que tudo isso para dizer, é justo se falar desse problema, é justo sim discuti-lo. Porém, concordo aqui, como eu falei com as colegas, que não há caminho de volta para a gente avançar nessa temática dos aplicativos, dessas modalidades novas, né, que a gente tem visto aí de serviços para a população que atendem muitas vezes, como a gente trouxe aqui, aqueles que não têm condições de acessar um transporte público ou no trânsito de São Paulo, no volume que a gente tem de trânsito, fugir do trânsito para conseguir ter aí as suas atividades mantidas numa cidade que tem um caos de trânsito e a gente vive isso todos os dias. Então, o melhor caminho para fazer isso, ao invés de brigar, ao invés de travar uma guerra, é criar, sim, uma política que olhe para esse tema de forma realista, traga quais são os impactos que isso gera, qual é a responsabilidade que os aplicativos têm que ter. E eu sei que é aí que a gente vai ter uma discussão grande, né? Porque o prefeito, ele fala que quer que os aplicativos eles se responsabilizem pelo custo dos acidentes que vão acontecer, né? E dos eventuais acidentes que as motos do aplicativo se envolverem, que é um custo enorme para o município e um custo também para quem está ali envolvido no acidente. Então, vai ter que se encontrar um meio termo, sim, Lívia, onde o poder público se responsabiliza por aquilo que é devido a ele e, obviamente, os aplicativos terem todas as políticas, regras de segurança, equipamentos de segurança, outros seguros ali que mantenham esse profissional seguro, né, e saudável no exercício das suas funções. Eu acho que ir com uma medida tão dura não é o caminho para resolver um problema que realmente traz benefícios para a sociedade e outros municípios já têm regulamentado também no Brasil, no caso Rio de Janeiro e Salvador, por exemplo. Raquel, você vê espaço para essa manifestação do prefeito prosperar de que, já que e se as empresas forem, sim, receberem essa autorização ampla, transitando em julgado isso na justiça, de atuar aqui na capital paulista, então que elas arquem com as despesas decorrentes de acidentes, danos materiais, danos físicos, humanos, pessoas que se machucam, tem o gasto com a saúde pública. Tem chance de prosperar essa manifestação? O que eu percebo aí em toda essa polêmica é não se ater à lei. Se a lei federal dá a possibilidade para que os transportes por aplicativo também sejam através de motocicletas, não existe juridicamente a possibilidade de um município ou de um estado de proibir. A lei federal, obviamente, ela prepondera sobre uma lei estadual e prepondera sobre uma lei municipal. Mas existe um grande problema. Empresas de aplicativo, elas entram no mercado justamente para suprir deficiência do que deveria já funcionar, como bem disse a Deise. Mas elas visam lucro. Elas não visam aqui implementar ou melhorar políticas públicas ou a malha urbana. Não, elas visam lucro. E aí cabe ao Estado, aí cabe ao município impor as suas regras. Que é permitido, a lei federal já dá essa possibilidade. Agora, as regras sim cabem ao prefeito. Se as regras forem mais rigorosas, caberá à empresa arcar com as regras do município e bancar, impor o seu serviço lá ou não. A gente vê isso no tocante a indústrias, a IPTU, a gente vê a comercialização também de roupas, de alimentos, né, de indústrias automobilísticas, buscam qual é a legislação mais favorável para que você obtenha um maior lucro. Então, nesse sentido, se há sim um grande problema em relação a acidentes fatais na cidade de São Paulo, porque a gente está falando da maior metrópole da América Latina, é necessário um cuidado maior ao poder também autorizar um veículo por aplicativo
rentável ao dono da plataforma uma motocicleta, então que coloque mais restrições, como a proibição em determinada via urbana, o limite de velocidade mais severo, fiscalização mais rigorosa. Também, aí eu acredito e considero que cabe sim colocar a responsabilidade em possíveis acidentes à empresa. Aí cabe a empresa querer judicializar e pleitear essa norma, essa lei municipal como leonina. Então, eu acredito que a solução seria mais fácil e poderia, sim, desestimular as empresas por aplicativo de aqui ingressarem. Por que elas estão ingressando? Porque não tem regulamentação.